Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e nós vamos fazer um exercício que associa criatividade e escrita. É uma atividade que serve tanto para quem deseja colocar em prática suas técnicas e conhecimentos antes de aplicá-los no trabalho maior e mais sério, quanto para quem deseja ganhar fluência na escrita. É como se fosse um jogo. Vamos lá então? Muito bem, mais uma história. Se essa é a primeira que você está assistindo, tem uma playlist aqui na descrição com todas as outras que já foram feitas. Nesses exercícios eu crio histórias do início ao fim com base em uma imagem e em algumas indicações que são tiradas de uma lista maior e são sorteadas, né? E na história de hoje a gente vai trabalhar a origem de um vilão. A gente já fez histórias de steampunk, a gente já fez histórias de mistério, a gente já fez fantasia medieval. E hoje eu queria trabalhar a origem de um vilão também no contexto de fantasia, mas não necessariamente medieval, né? A imagem que vai inspirar é essa aqui. Tem uma criatura misteriosa aqui atrás e uma figura pequenininha, bem aqui no cantinho, que tem um figurino medieval. Se você for ver, tem uma espada e uma capa, mas eu não vou trabalhar no contexto medieval não. Mas eu queria trabalhar a origem do vilão, mas não esse vilão. Essa criatura aqui seria mais ou menos o que ajudaria esse personagem a se transformar num vilão. Então foi nisso que eu pensei. Na hora que eu vi essa imagem, eu pensei no contexto do terror tipo de Lovecraft, aquele terror psicológico que mexe com a sanidade dos personagens. Então eu pensei nesse personagem aqui, de alguma maneira, entrar em contato com essa entidade, que ele não consegue nem compreender direito, não consegue nem visualizar direito as formas dela, e nisso ele sofre uma transformação de personalidade, de visão de mundo, e ele vira um vilão. Então é mais ou menos esse tipo de história, essa direção que eu quero dar para a história, com base nessa imagem aqui. Então eu preciso sortear algumas dessas regras aqui, alguns desses princípios. Tem 3 aqui que sobraram da última história e eu acrescentei 3 da lista maior. E agora eu vou fazer o sorteio para saber quais desses princípios que vão originar a premissa dessa história, né? Vou usar aqui o D6 para poder saber quais números que eu vou frisar para poder usar. 1. Alguém é castigado. E até combina com o contexto da criação de um vilão, né? Esse vai ser fácil de inserir na história. 1 de novo não vale. 6, coincidência. E o último, 3, veneno. Então vão ser esses 3 princípios aqui que eu vou usar agora para fazer um brainstorm e chegar em algum tipo de premissa para poder escrever a história. Bom, então tem algumas ideias aqui que eu estou pensando, ainda não sei ao certo, ainda não consegui definir a premissa direito, mas o que me vem na cabeça quando eu penso em coincidência é numa profecia de algum tipo. Então esse personagem, por exemplo, poderia chegar em algum lugar e ele ser considerado o escolhido pelas pessoas desse lugar, por ele ter algum tipo de característica que, né, geralmente profecias são assim, né? Isso é bem clichê nos filmes e tal, e livros de aventura, que a pessoa chega num lugar e ela tem uma marca de nascença, ou ela é parecida com alguém que já existiu, algum herói do passado, e alguma coincidência dessas, né, indica que ela é escolhida, né, que essa pessoa é importante por algum motivo, né. Então eu estou pensando aqui mais ou menos num personagem ser levado a alguma circunstância por ele ser considerado por algum povo, algum lugar onde ele chegue, como escolhido, né, como alguém especial. No quesito veneno, eu estou pensando em sabotagem, de repente alguém que não gostou dele ter sido considerado escolhido por ciúme, por inveja, envenena, né, o personagem, ou ainda a perda de consciência ou a loucura pelo contato com a criatura, né, com esse ser que a gente está querendo explorar. Então ainda estou indeciso se vai acontecer um ou outro. De repente ele é envenenado ao entrar em contato com essa criatura e ele perde a consciência. O efeito pode ser alguma coisa mais psicológica, né? Estou pensando nessa direção. E alguém é castigado, isso é consequência, né? De repente, ele, por ser escolhido por essa profecia, ele, se falhar ao ser o salvador desse povo, ele vai ser castigado. Então isso aqui foi um pensamento meio que natural quando eu escrevi profecia. Agora ele pode também ser acusado injustamente de cometer algum crime. Aí aqui eu fui pensando e só joguei as ideias, mas eu posso associar, né?
De repente ele foi acusado injustamente de cometer algum crime e aí ele vai ser castigado por isso. Então eu vou trabalhar em uma premissa em cima dessas opções, dessas indicações aqui e vamos ver como é que a história vai tomar forma. Então, fiz uma premissa longa que é quase uma sinopse, mas foram surgindo detalhes e ideias enquanto eu estava escrevendo, então eu resolvi registrar tudo. Mas não é bem uma premissa, vai ser mais um guia para eu continuar a história, né? Então ficou muito grande. Mas assim, aventureiro idealista e inexperiente abandona seu povo em busca de um líder melhor para seguir. Ao chegar a uma tribo afastada, é apontado como o escolhido daquele povo e se vê obrigado a ficar frente a frente com Deus. Caso sobreviva, voltará com a mensagem que todos anseiam por ouvir, o que salvará a todos, mas não importa, eu estava pensando e escrevendo ao mesmo tempo. Se falhar, será castigado como todos. Se falhar, será castigado como os outros falsos heróis que já se prontificaram para cumprir a missão. Vamos por parte aqui, eu vou desenvolver as ideias falando aqui enquanto eu penso em como começar a história, né? Então, aventureiro idealista e inexperiente abandona seu povo em busca de um líder melhor para seguir. E eu estou pensando aqui no arquétipo do bom soldado, né? Daquela pessoa disciplinada que quer um líder forte, com pulso firme para organizar as coisas, para botar ordem no mundo, né? E que as coisas estão muito bagunçadas e ele quer seguir aquele líder que está destinado a dominar os outros, né? E governar com mão de ferro, né? Então, é esse o arquétipo desse aventureiro, né? Ele é até bom, no início ele tem uma índole boa, vai ser a história de um vilão que se corrompe, né? Então, em princípio, ele vê no líder da sua terra natal uma pessoa fraca, que ele pode ser liberal demais ou bondosa demais, e então ele sai atrás de alguém que realmente saiba governar. E ele chega numa tribo afastada e ali, antes de qualquer coisa, ele é visto como o escolhido, como eu já tinha falado antes naquelas circunstâncias, né? E aí a missão dele vai ser justamente fazer contato com esse Deus que eles acreditam que existe em algum lugar, e de repente uma caverna. Ali dá a ideia de ser um céu turbulento, né? E esse Deus surgir de trás de uma montanha, mas eu estou pensando em uma coisa subterrânea, uma espécie de caverna, né? Até para ser aquela coisa meio da dungeon, né? De explorar uma caverna e tal. Então vamos ver que direção isso vai tomar. E ali tem as consequências, né? Caso sobreviva, ele volta com a tal mensagem que eles estão esperando ouvir desse Deus, e que essa mensagem provavelmente vai indicar ao líder o que fazer para salvá-los, né? Então, salvá-los a gente entende como ganhar de todos os outros povos que estão em volta, como, né, um comportamento bem tribal, né? E se falhar, ele será castigado. Aí entra a questão do castigo ali dos princípios, né, das indicações que saíram no sorteio. E eu vou mostrar na história que já aconteceu de outras pessoas se prontificarem ou serem levadas a ir lá, se comunicar com esse Deus, entrar em contato com esse Deus e falharem miseravelmente. E as que falharam e voltaram foram castigadas, né? E aí tem que ver que circunstância que se dá essa falha, se eles não conseguiram entrar em contato com Deus ou se entraram e voltaram doentes, alguma coisa assim. Então, isso aí também vai ficar para detalhar mais tarde. Nesse contexto das tribos, veio na minha cabeça porque eu estou muito dentro do contexto dos jogos Fallout 1 e 2, né? E são jogos pós-apocalípticos, mas a humanidade regressou para um contexto tribal, né? As cidades são meio que tribos, assim. E lá também tem essa questão do escolhido, principalmente no Fallout 1, né? O personagem principal, ele é o escolhido para uma missão. Então isso meio que ficou na minha cabeça, porque no momento eu estou em contato com essa história, né? Então acaba que isso vai exercer alguma influência no exercício, né? Então essa é a premissa, eu estou satisfeito com ela, vou deixar esses todos aqui que não tem problema nenhum. Vou passar ela ali para baixo. E agora, começar a escrever a história. Então assim, nesse primeiro momento eu acho que a história vai levar um pouco mais de tempo do que as outras, porque eu vou querer fazer essa com um pouquinho mais de calma, porque eu pretendo aproveitar esse vilão para um projeto futuro, né? Então eu estou trabalhando aqui a origem desse vilão, mas ele vai entrar em uma história maior em um outro momento. Então provavelmente eu vou dividir esse exercício em mais de um vídeo, porque senão vai ficar um vídeo realmente muito longo. Então esse vai ser, por assim dizer, o primeiro episódio do surgimento desse vilão, né? Isso aqui eu não preciso mais. E agora eu preciso decidir em que contexto que eu começo a história, né? Se é com a chegada dele na tribo, se é ele já num diálogo com o líder da tribo com a questão da missão,
e de repente eu faço uma recapitulação. Eu vou decidir o começo da história agora. Eu não sei se eu vou começar a história por esse trecho, mas é o trecho que está mais claro na minha cabeça no momento, né? O discurso do líder e tal, e o nosso personagem analisando as diferenças entre o povo dele e onde ele chegou, né? Então talvez eu acrescente um trecho da chegada dele e da indicação dele como escolhido, e talvez não, talvez isso vá aparecer numa recapitulação mais pra frente, né? Mas por enquanto tá assim. A voz grave do líder da tribo começou a ecoar no início da tarde e agora, sob a plena luz da lua, ele ainda estava falando. Uras, entretanto, não se cansava de ouvi-lo. Tudo ali funcionava de maneira bem diferente do lugar em que nasceu. O povo era ordeiro e obediente e o líder inquestionável. Eu escolhi Uras para o protagonista por esse nome soar bem tribal, bem ríspido, né? E também porque Urias era um soldado do rei Davi, do exército do rei Davi, e era tido como um soldado fiel, e ele acabou morrendo porque o rei Davi cometeu adultério com a esposa dele, e para encobrir essa situação ele matou o soldado, né, o próprio soldado. Então quando eu pensei em soldado, um soldado fiel e tal, eu pensei em Urias. Eu mudei, né, algumas letras, até porque esse nome já foi usado em outras obras e por outras, adotado por outras pessoas. Então para o nosso personagem ter um nome mais distinto, eu mudei algumas letras e ele ficou Uras, né? Não sei se ele depois, quando adotar a nova identidade, né, porque ele começa pequeno, ele vai crescendo dentro da história, não sei se em um certo ponto ele vai mudar de nome ou vai acrescentar alguma coisa no nome dele, mas em princípio Uras é um nome bem legal assim para esse futuro vilão. Vamos seguir então com a narrativa aqui. Então a fala aqui do líder, né? Nosso escolhido partirá pela manhã após comer, beber e descansar. Para o resto de nós não haverá mais comida, bebida nem descanso. Seguiremos agora para o altar e ficaremos despertos diante dele até o retorno de nosso enviado, clamando para que o Deus o receba bem. Então talvez eu tenha que alterar aqui a ordem da fala, mas é meio para esclarecer o contexto, né? E eu não quero que ele tenha uma fala despojada, eu quero isso mesmo, um encadeamento de palavras mais duro e sem ritmo, como se a gente estivesse mesmo traduzindo uma linguagem rudimentar.
Bom, agora tem o momento da recapitulação do personagem, né? Eu acho que eu consegui botar informação o suficiente para localizar o leitor. Se mais para frente eu perceber que ainda precisa acrescentar alguma coisa, talvez eu faça alguma cena anterior ou eu desenvolva melhor essa parte, né? Só lembrando que nesses exercícios eu trabalho só o primeiro tratamento da história e que mais tarde com calma é feita uma reescrita, pensando melhor no uso das palavras, né? E desenvolver as partes que não ficaram tão legais. O importante aqui nesse primeiro momento é o registro da ideia e a construção da história, né? Então vamos ver essa parte agora. Sozinho, tomou um grande gole de cerveja e tentou sanar algumas das dúvidas que vinham se acumulando desde que cruzou o portão de entrada pela manhã. O idioma de seu povo diferia significativamente do que era falado ali, por isso não entendeu boa parte do discurso do líder. O principal, entretanto, estava claro. Então aqui eu estou dando as diferenças culturais entre a terra de onde ele veio e essa tribo. Depois eu pretendo explicar um pouquinho melhor esse contexto. Eu também não sei ainda como é que vai ser, né? Eu vou decidir isso pelo caminho. E essa diferença entre as linguagens também é interessante para ele não ter entendido uma informação ou outra que a gente possa usar depois a nosso favor dentro da história, né? Então, seguindo. Por algum motivo ele foi considerado alguém especial, um escolhido que todos aguardavam há tempos. Alguém capaz de ir ao encontro de um suposto Deus e retornar com sua mensagem. Então aqui é meio que a premissa resumida. Não havia deuses, religiões nem superstições em sua terra natal. Todos só acreditavam naquilo que podiam ver e ouvir. Não havia nenhuma ameaça de castigo eterno para os maus. E Uras achava que era por isso que existiam tantas pessoas más por lá. Mordeu um último pedaço de carne fria e decidiu que era hora de descansar no aposento que lhe foi designado. Então também eu vou acrescentando aos pouquinhos as diferenças culturais e o motivo dele ter partido do lugar onde ele nasceu e buscar uma outra realidade, né? Então essa questão de não haver nenhum culto, algum tipo de castigo, alguma coisa para tolher o comportamento condenável das pessoas, né? Ele não demonstra ainda se ele acredita nessa história ou se ele realmente está seguindo o fluxo porque ele está se achando mais em casa nesse lugar. Mais pra frente, de repente, é conveniente aprofundar essa reflexão ou até colocar um personagem para dialogar com ele agora nesse momento, até o encontro dele com o Deus, né? Até ele partir nessa missão. De repente, durante a noite aí, a gente pode colocar um personagem interagindo com ele, né? Então eu sigo aqui descrevendo o lugar onde ele foi dormir, né? E continuo um pouco as reflexões para poder dar aquele fechamento que eu estava falando antes, né? Então a tenda não era grande e recebia apenas a luz da lua cheia. Uras jogou o corpo sobre as grossas peles de urso estendidas em um canto e semicerrou os olhos. Que tipo de aventura lhe esperava ao amanhecer? O que seria esse Deus afinal? Parte de si, a que recebeu ensinamentos dos pais, avós e anciãos, recusava-se a acreditar que se tratava de um Deus real. Porém, a força interior que o motivou a deixar tudo para trás em busca de um lugar melhor para viver, gostaria muito que tudo fosse verdade. Então aqui eu estou dando aquela dicotomia, né, e explicando melhor o dilema do personagem, né, as dúvidas e tudo mais. E é interessante também ele considerar essa missão como uma aventura, né, porque eu descrevi na premissa que ele era um aventureiro idealista. Então, em princípio, ele está tratando tudo como uma grande aventura e está gostando do tratamento que ele está recebendo nesse novo lugar, né. Um barulho junto à entrada o fez erguer o corpo. Segundos depois, a silhueta de uma mulher desenhou-se contra a escuridão lá de fora. Ele abriu os lábios para dizer o que faz aqui, mas ela foi mais rápida. Com um gesto, pediu silêncio, depois sussurrou. Meu nome é Lora. Estou aqui para lhe avisar. Fuja daqui antes que amanheça.
Então eu vou tirar um daqui aqui, porque já tem um que faz aqui, e é claro que ela está querendo que ele fuja daquele lugar. Né? Fuja antes que amanheça. Então eu estou dando um contraste súbito, né, ao pensamento dele, ao conforto que ele está, porque a gente sabe que uma história vive de problemas e de conflitos, né? Então aqui eu estou quebrando um pouco o conforto e instituindo a dúvida, né? Por que uma pessoa daquele povo está pedindo para ele fugir? Então é a oportunidade que eu tenho para ter um diálogo ali. De repente ela tem um contato com a tribo dele, ela teve ou ela veio de outro lugar, mas eles vão ter uma comunicação melhor e aí vão surgir os pormenores do contexto que ele está vivendo. E ele vai ficar nessa questão de se ele acredita no que ela está dizendo e foge, ou se realmente ele prossegue com o plano e vai para essa aventura, né? E de repente isso pode acrescentar um pouco de humanidade ao personagem, e até na transição dele para vilão, né? De repente essa personagem pode ser um vínculo de humanidade que a gente pode aproveitar para desenvolver mais na frente, né? Mas então é isso por enquanto. Essa história continua no próximo vídeo, e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os exercícios já realizados. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.